Olá pessoal! Vocês lembram que a gente estava conversando sobre o crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal? Pois então, neste bloco nós vamos passar por uma situação específica daquele artigo. Então, relembrando que o crime de concussão, nós temos o parágrafo 1º do artigo 316, ele vai tratar do excesso de exação. Então, voltando, o artigo 316, ele vai tratar para a gente da conduta de exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Nós vimos nesse artigo que é necessária a figura do funcionário público como seu sujeito ativo, pois trata-se de um crime próprio, podendo o particular participar nos moldes do artigo 30 do Código Penal como coautor ou partícipe, desde que tenha conhecimento da qualidade de funcionário público do outro agente. A conduta aqui do exigir é aquela conduta de obrigar, que impõe uma obrigação para si ou para outrem, de forma direta ou indireta, aquela vantagem indevida, ainda que fora da função, que nós vimos situação de férias ou de licença, ou antes de assumi-la, que o agente tomou posse, mas ainda não exerce aquela função. Mas ele faz em razão da função pública. Aí nós temos, então, na sequência, que o parágrafo 1º do artigo 316, ele vai tratar para a gente do excesso de exação. E o que vem a ser o excesso de exação previsto no parágrafo 1º do artigo 316? Aqui está a seguinte previsão: se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. A pena aqui é de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então vamos lá, pessoal. O caput do 316 traz o crime, a conduta de concussão. O parágrafo 1º deste artigo 316, ele traz a conduta do excesso de exação. E o que vem a ser isso, então? É quando o funcionário público exige tributo ou contribuição social que ele sabe ou deveria saber tratar-se de indevido, ou, quando for devido, empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Vamos conversar, então, sobre todas essas situações previstas no dispositivo. Quais são as condutas típicas deste dispositivo penal? Trata-se, então, de uma exigência indevida. O que significa isso? Aqui, quando for exigência indevida, significa que o tributo ou contribuição social não é devido, ou já foi quitado anteriormente, ou é devido a menor. A cobrança vexatória ou gravosa não autorizada significa que aquele tributo ou contribuição social é devido, mas o autor emprega naquela cobrança um meio vexatório, meio humilhante, vergonhoso ou ainda gravoso, que importa numa maior despesa à vítima. O sujeito aqui, ativo, é o funcionário público, pois estamos diante de um crime próprio. Mas aqui não se exige qualidade específica do funcionário público, ou seja, basta ser funcionário público, basta ter a qualidade de tal. Por quê? Lembram que em outros tipos penais a gente exigia que, além de funcionário público, ele deveria ter uma qualidade específica para aquela conduta? Aqui não. Aqui basta que ele seja funcionário público, ainda que não tenha a atribuição para arrecadar tributos. Aqui, então, não se exige a qualidade específica da atribuição. Aqui não exige-se, então, a qualidade específica da atribuição. E a situação do particular? O particular, ele pode ser coautor ou partícipe, desde que conheça a qualidade de funcionário do outro agente.
Então aqui é a mesma situação que a gente tem estudado nos crimes anteriores. O particular, ele poderá responder como coautor ou partícipe desta conduta, desde que ele tenha conhecimento da qualidade de funcionário do outro agente, conforme o artigo 30 do Código Penal, que trata das circunstâncias elementares do tipo. O que o nosso artigo 30 trata mesmo? Que são incomunicáveis as elementares entre um agente e outro, salvo quando se tratar de circunstância elementar do tipo. Pessoal, o artigo 30 do Código Penal, ele prevê o que mesmo? Que o quê? Que as circunstâncias do tipo são incomunicáveis, salvo aquelas circunstâncias elementares daquele tipo penal. Aqui, a circunstância elementar do tipo penal é o funcionário público. Então, essa condição vai se comunicar ao particular, que responderá como coautor ou partícipe, mas ele tem que ter ciência, conhecimento de que o outro agente é funcionário público. O nosso sujeito passivo é o Estado e, numa forma secundária, aquele particular que foi lesado pela conduta. O elemento subjetivo do tipo penal é o funcionário público, aquela pessoa que nós já estudamos o conceito para os efeitos penais no bloco anterior. Aqui, o funcionário público, nosso sujeito ativo, exige de forma indevida o quê? Tributo ou contribuição social, que ele sabe ou deveria saber tratar-se de tributo ou contribuição social indevidos. Ou, quando ele sabe que é devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. O que significa exigência diversa? A exigência diversa trata que o tipo penal exige que o sujeito ativo saiba ou deva saber. Pessoal, vamos estudar então a exigência diversa. O tipo exige que o sujeito ativo saiba ou deva saber. Prestem atenção, que o sujeito ativo saiba significa um dolo direto, e ou que ele deva saber trata a situação do dolo eventual. Mas que ele saiba ou deva saber o quê? Que o tributo ou contribuição social é indevido. Aqui, a cobrança vexatória ou gravosa é o dolo, caracterizado pela consciência e vontade de empregar na cobrança daquele tributo ou contribuição social um meio vexatório ou gravoso, ciente o agente que não há autorização legal para tal procedimento. Aqui, então, o agente tem conhecimento, ciência que ele não possui autorização legal para agir de forma vexatória ou gravosa. A consumação desse delito, a gente vai dividir o estudo em duas situações. Quando tratar-se de exigência indevida, o crime se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da exigência. Então, aqui, a exigência indevida se consumará no momento em que a vítima toma conhecimento, toma ciência daquela exigência indevida. Aqui, não há necessidade do pagamento do tributo ou da contribuição social, pois estamos diante de um delito formal. E na segunda situação, que trata da cobrança vexatória ou gravosa. Nessa situação, o crime se consuma com o emprego do meio vexatório ou gravoso, independentemente do recebimento do tributo ou contribuição social, pois, mais uma vez, estamos diante de um delito formal. Aqui, a forma qualificada está prevista no parágrafo 2º, que dispõe que, se o funcionário público desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, a pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Ou seja, pune-se de forma mais gravosa o agente público que, ao invés de recolher o tributo ou contribuição social que recebeu indevidamente, desvia o objeto material em benefício próprio ou alheio. Pessoal,
Ao lado do nosso parágrafo 2º, vamos colocar a seguinte expressão: desvia o objeto material em benefício próprio ou alheio. Se o funcionário público, ao invés de recolher o tributo ou contribuição social que recebeu indevidamente, ele ainda desvia o objeto material em benefício próprio ou de terceiro, aqui haverá uma punição mais gravosa, que é a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Com isso, a gente conclui o estudo do artigo 316 e passamos então à análise dos próximos artigos da nossa prova de Direito Penal do concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pessoal, peço para que vocês releiam, reassistam os nossos vídeos com o código em mãos, grifando as nossas palavrinhas-chave, puxando informações importantes que a gente destaca aqui em aula, que a gente conversa, que a gente traz para vocês, relembrando essas novidades, as particularidades de cada tipo penal. Nosso curso está na metade, então a gente ainda tem muita coisa para estudar. Espero vocês então no próximo bloco para a gente continuar e gabaritar a prova de Direito Penal do concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Um abraço.